Ah, agora sim. Agora sim. É, tá escuro? Eu estou na cama, não estou de cama. Hoje o call é absolutamente informal. Eu tô aqui no quarto de hotel. Tô fora da minha base, tô no quarto de hotel. O lugar onde eu deveria estar hoje de manhã, ele tá sem internet desde ontem, o que agravou os problemas, né? E aí ontem foi aquele dia de caos, fora da base, sem internet, nada funcionou. O call matinal foi sem imagem, foi praticamente um call falado, mas eu consegui deixar gravado de noite. E não deu nem para fazer o call de ativos, porque não tinha como, caía toda hora, né? Eu tava no 3G ontem. E ontem eu tava com internet 3G. E agora pelo menos aqui já tem a conexãozinha melhor. Se cair, volta, tá? É que eu tô no wireless e de vez em quando dá um circuit e cai, mas logo em seguida volta, tá? Então não se assustem, se cair, volta. Mas hoje vai ficar assim, tá? Infelizmente não tô doente não, é só uma condição temporária. Segunda-feira tá tudo normal, se Deus quiser. Tô no meu escritório. Enfim. É brabo quando esse tipo de coisa acontece, né? Eu queria. É nessa hora que a gente lembra daquele cara que vende análise técnica. Ele diz o seguinte: trabalhe em qualquer lugar, seja livre para trabalhar, né? Seja. Daí eu queria encontrar esse cara na minha frente, meter ele uma bocha no meio da cara, porque ele não sabe o trabalhão que dá, né? Não estar na sua base, passando dificuldade, sem internet, sem nada. Então, só para vocês, eu não sei se vocês pelo menos se indignaram a ver lá no mural no Guinvest. Eu fiz o call, que era para ter sido feito ontem de manhã, eu fiz ontem, agora essa madrugada. Postei aí quase às 2 da manhã. Então aqueles ativos que vocês pediram ontem, Petro, Vale, GX, Gerdau, Minas Siderúrgica, MMX, Itube, Bebas, Cruzeiro, Eletropaulo, Transição Paulista, Coelce, Pão de Açúcar, BTOW, Ambev, Sabesp, Sanepar, LX e Raia Drogasil. Tá tudo lá, de uma forma um pouco mais rápida, claro que eu não ia me estender a 1 e pouco da manhã, mas deixei tudo nos conformes para que hoje pudesse dar um start, apesar do cansaço, um start zerado, né? Zerado. Mas enfim, já começa aqui então, já tem que ficar aqui no quarto de hotel. Mas tudo bem, dá para fazer igual. Vamos já então passar para agravou quem falou ali. Não, Caio, não tô doente não. Tô no quarto de hotel aqui, tá? Porque o lugar onde eu deveria estar tá sem internet desde ontem. Então é isso, eu passei, tava explicando aqui a situação. Deixa eu botar aqui. Não esqueçam do link aquele da pesquisa que o Guinvest está propondo para um curso, né? Vocês têm que votar. E eu me esqueci de falar ontem na correria e agora também não estou com o link aqui à mão. Mas não esqueçam, tá? Não esqueçam de votar. Muito bem, alguém comentou lá em cima, deixa eu ver. Agravou as quedas de ações. Sim, ontem foi um dia ruim, Bruno. Quase 3% de queda no índice, né? No Ibov. Mas assim, conforme até o call de ontem, já havia assim uma expectativa de que isso pudesse acontecer. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O Renato pergunta: China bate recorde de produção de aço e a Vale sobe ou desce? Boa pergunta, Renato. Ontem desceu, né? Pra cacete.
mas tá lá a expectativa dela no call que eu postei na madrugada, tá? Talvez a gente esteja chegando perto de um patamar de suporte. É de se esperar que se o comprador vier a aparecer, que apareça aí logo, tá? Muito bem, vamos então fazer então a nossa peregrinação habitual. Ontem fechou assim, deixa eu dar o zoom in, aqui vocês estão vendo 60 minutos, tá? Fechou abaixo daquela nossa área de suporte, e agora aqui, ó, nós temos essa área importantíssima aqui em 55.500, que é um preço estatístico em que o comprado tenderá ou tenderia a defender sua convicção, que é de alta, né? E o vendido poderia fazer pressão para que ele possa recuperar a sua margem, tá? 55.500 pontos. E logo depois temos um suporte aqui, um pouco gráfico até, né? Um pouquinho, que eu imagino que se as condições imediatas, hoje, os próximos dias piorarem, é uma área que pode buscar, tá? Então é para ficar de olho, porque é um cenário mais imediato. No diário tivemos isso aqui, ó, esse comportamento aqui, uma área lateralizada, né? Uma importante alta, embora os volumes não tenham sido evidentemente altos, né, como aqui na fase, no final da queda aqui, ó, e essa primeira fase de volatilidade da lateralidade, né, que isso tudo é para mostrar que nesse período aqui o mercado travou uma briga muito grande, no seguinte sentido: tudo que se sabe e tudo que se espera para o futuro, não só do Brasil, mas do mundo, né, porque hoje, como o Renato mesmo comentou, é tudo globalizado, né? Até o Brasil fechou um acordo aí de troca de moeda com a China, né, no comércio exterior, sem passar pelo dólar. São quase 60 bilhões de dólares envolvidos, né? Então vejam que coisa interessante. Isso aqui não é só Brasil, isso aqui é Brasil e mundo, porque o que a Vale vende para a China está computado aqui também, está computado, tá? Então é isso que os traders aqui, ó, com esse volume exagerado aqui, ó, estavam nos mostrando, né, que eles estavam sem um consenso ainda. Tem muita gente achando que está barato e alguns achando que ainda está caro. Aí escorregou para baixo, né, fez a famosa armadilha do Bear Trap, a armadilha do urso, né? Quando parecia que ia acelerar e termos mais uma perna, não, volta e começa, e tem quase 12 sessões de alta, né, na cara do vendido. E aí ameaça aqui, ó, botou a cabeça para fora anteontem, e perdão, foi 3 anteontem, né? Ontem foi quinta, quarta, terça-feira, botou a cabeça para fora da acumulação, opa, a alta tá de volta, né? Aí faz um doji e enterra para dentro. Então esse aqui é o Bull Trap, é a armadilha do touro. O Bull Trap clássico é em topo, né? Seria em topo do mercado. Mas aqui serviria também o Mini Bull Trap como exemplo, né? Volta para dentro. É interessante notar que o volume até não foi assim um volume que pudesse ser associado com convicção, né? Convicção, tipo, essa alta foi exagerada, não deveria, no seguinte sentido, né? Foi exagerada, não deveria ter acontecido, toca para vender de novo. Não houve aparentemente um predomínio desse tipo de pensamento, porque o volume não foi lá tão exacerbado no mercado futuro, no índice futuro, embora no IBOV tenhamos tido um volume interessante de venda, né, nas corretoras estrangeiras, algo como 400 milhões de reais mais ou menos, né? Não é desprezível, então tem que se ficar de olho nesse tipo de cenário. Então esse era o cenário de fechamento de ontem, ponto. Agora eu vou dar um zoom out aqui
E vamos para o nosso mercado ao vivo. A China não funcionou, feriado. A Europa opera em queda, com exceção da Espanha, que sobe nas costas da Alemanha. A Espanha sobe 1,33, a Alemanha cai 0,90. É apagadora, né, de conta. Então é natural. A Espanha vai se salvando, a Alemanha vai pagando a conta. Isso já aconteceu 2 semanas atrás, né, de uma forma bem mais evidente. Programinha xarope. Fica aí, droga. Puta que pariu. Aqui então, ó, abriu e já tá dando um leve respiro, né? Estocástico nos 60 minutos já bem sobrevendido, mas isso não quer dizer muita coisa. Ele pode ficar aqui um montão de tempo, muito mais tempo do que a sua conta ficar solvente, né? Só para alertar. E então é isso, podemos ter um repique, mas esse repique ele pode ser fugaz, pode durar hoje segunda e depois voltar a queda, ele pode durar mais tempo e voltar lá para cima dos 57, enfim, a gente vai ter que traçar cenários, e um deles que a gente viu é inclusive ele relaxar, né, até mais ou menos essa área aqui, entre 55.500 e 54.500, voltar para dentro da acumulação. Eu ontem com esse candle aqui eu vendi mais um BOVA 11, eu tinha zerado a minha venda aqui de 62 mil pontos, né? Então agora eu estou vendido nessa pequena posição, aqui só, tá? Voltei a ficar vendido. Então esse é o panorama, tá, do índice. Deixa eu ver aqui se vocês têm alguma coisa. Qual o matinal de moribundo? Eu estou nas últimas. Esse mercado está me matando, vai me matando aos poucos. Mercado vai matando aos poucos. Cachaça. Não, eu tô. A China vai abrir suas empresas públicas de infraestrutura para investimento privado. Sim, vai fazer isso porque o investimento estrangeiro direto, que era sempre focado na indústria, né, no parque fabril industrial, ele vem diminuindo. Então é uma tentativa que o país faz de atrair mais capital e continuar crescendo, né? Renato, bom dia. Não tem nada de errado, Renato. Eu estou só aqui estou em minha habitação em hotel, porque o lugar que deveria estar hoje de manhã não tem internet, né? Então vou ter que parar de tarde, mas se eu fosse lá o call ia ficar tão ruim quanto o de ontem, que aliás já foi postado na madrugada, vocês viram, né? Tá lá os calls de ativo. Eu trabalhei até as 2 da manhã e acordei às 6 para entregar aqui o pão quente para vocês, hein, a barbada. Então tá lá, hein? Façam pelo menos seu tema de casa, revisar lá. Bueno, saludo entonces, muchas gracias, amigo. Então esse é o panorama do índice, tá? Do nosso mercado aqui. Uma coisa interessante que eu li 2 dias atrás e que vale a pena comentar agora, enquanto ainda falamos de Brasil e índice, a Dilma falando que no seu discurso lá foi na Rio+20, será? Acho que foi, né? Que o mundo passa pela sua maior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Eu não entendi se ela quis dizer crise ambiental ou crise financeira, mas de qualquer forma, aqui fica um gráfico que eu tinha feito dias atrás, para mostrar em que pé andamos, né, nessa crise aí mais grave desde a Segunda Guerra Mundial. Nós estaríamos mais ou menos aqui. Esse gráfico está um pouquinho defasado, mas a gente não está muito diferente, porque ele caiu um pouquinho mais, mas recuperou, né? Então ele está mais ou menos ali, menos 20% aproximadamente de correção do topo. É engraçado, né? Porque 20% é mais ou menos
uma média, né, de queda que costuma ver, ó, 17, 25, 18, 20, 21, 18, até dentro do ciclo de alta. E nos mega ciclos de baixa, que o mercado corrige mesmo, ó, cai 56 aqui, isso foi entre 2000 e 2002, cai 58 aqui, quase 60, entre 2008 e 2008, né, foi um ano só, o ano em que o mundo acabou, né, mas aqui tinha acabado também. Em 2000 ele também tinha acabado, né? Em 97 ele também acabou na crise da Ásia. E assim ele vai acabando, de tempos em tempos o mundo acaba, né? Então vejo que engraçado. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas então se essa é a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial, meu Deus, tem que cair muito mais, né? Não pode ficar aqui nos 20%. Mas não é assim que a gente tem que pensar, né? A gente sabe. O que a gente tem que pensar é o seguinte, com 20% de desvalorização com relação ao topo, o que é que já foi precificado nesse mercado, né? Porque a gente tem que entender que isso aqui é futuro. O que a gente vê aqui é futuro, é a expectativa futura, não é o que aconteceu. Não é, com certeza não é. E eu estava, inclusive, tá ali na seção sala de imprensa, né? Tem uma empresa holandesa, que ela computa o volume de negócio global, né? Negociação global entre os continentes, enfim, vai monitorando o fluxo. E em abril o fluxo teve uma queda, né? O Global Trade, né? Teve uma queda de 0,8%. Em março 0,2% de queda, em fevereiro 0,3%, mas em janeiro teve uma alta de 0,9% e em dezembro 0,8%. Ou seja, não parece assim tão ruim, né, pelos dados passados. Agora, o quanto de futuro está precificado, fica complicado dizer, né? Os Estados Unidos estão desacelerando, isso é fato. Ontem veio o Philly Fed, né, o Fed Filadélfia, horrível, até veio os leading indicators, horrível também. Não, leading veio bom, tá? Deixa eu botar aqui. O Philadelphia Fed, não dá pra ver, mas o unemployment veio, se a gente pega as médias do unemployment, né, uma média móvel, ele está aumentando nos Estados Unidos, então lá parece que assim não está muito interessante as coisas, está desacelerando, né? Logo eles que deveriam agora tratar de puxar aí um pouco a verve do comércio mundial, né? Porque a Europa está desacelerando, a China vai desacelerando, a Índia está uma tristeza só, e o Brasil também, né? O Brasil vai de arrasto. Isso aqui aqui veio a pesquisa de sentimento da Alemanha, né? Os caras estão realmente receosos de que até então a conta estava sendo segurado, né? E parece que vai bater na Alemanha, e já corrobora, né, o do Instituto GfK, que saiu dias atrás, maior declínio não sei quanto tempo. Essa aqui também não foi boa, acho que é um dos patamares mais baixos em quase 2 anos. E aí, para vocês verem o que esse tipo de coisa computa, eu peguei aqui para não... eu não vou estar decorando coisa, mas então é o seguinte, ó, é uma pesquisa mensal de 7 mil empresas, tá? Empresas que trabalham na indústria, no atacado, no varejo e na construção. O gerente, né, o responsável, é perguntado, é questionado para definir a situação corrente como boa, satisfatória ou pobre. E depois as expectativas, né, se são mais favoráveis, neutras ou mais desfavoráveis. Um índice alto indica incremento, né, sobre o mês anterior. E obviamente o índice baixo significa expectativas mais baixas, né? Então vocês vejam que não parece que está fácil. Cadê? Perdi. Está aqui. Para os alemães, tá? Os gerentes lá de 7 mil empresas
considerando 4 setores, a indústria, atacado, varejo e construção, não parecem lá muito animados. Tá? Ponto. Depois tivemos também o índice do sentimento consumidor italiano, né? E tá desandando, né? Esse macaroni. Tá feio o negócio, né? Tá aqui, ó. Perdeu a estribeira, perdeu a dignidade, perdeu a compostura. Tá? Já desce para quase 85 pontos. Então, mais um dado ruim. E agora nós vamos falar, saindo do aspecto do índice, nós vamos falar um pouco no tempo que nos resta do dólar. O dólar, que ontem teve mais uma alta, né, quando parecia que ia começar a ceder, veio um movimento de estresse mundial, downgrade de 15 bancos. Falei no call da madrugada, o Credit Suisse tomou 3 degraus no lombo, e a maioria dos outros 2. Engraçado que o Morgan Stanley, ele mesmo achava que ia tomar um corte de 3 degraus, tomou só 2. Então assim, isso foi mais pro final do pregão, mas novidade exatamente não era, o mercado já esperava. Mas, mesmo assim, o Dow Jones caiu lá seus 2 e tanto por cento, a segunda maior queda do ano, e claro, né, faz pressão no dólar para cima, né, e aí o dólar explodiu, ontem, explodiu. Tá? E aqui não foi diferente. E o Banco Central, de novo, não agiu. E aí eu estava pensando cá com os meus botões que o fato de o Banco Central não agir, acho que é interessante agora, porque provavelmente ele também está esperando para ver o que vai acontecer. Provavelmente ele também está imaginando talvez que o pior do estresse já tenha passado, e ele se manifestou aqui, né, quando o dólar quis explodir lá. Então, provavelmente, porque ele estivesse receoso de que o estresse, isso eu pensando, né, não vai imaginar que isso assim, a rigor para vocês, eu como um comentarista, vocês têm que achar o seguinte, eu pensando em nada é a mesma coisa. Vocês têm que ter o método de vocês, né, porque a minha opinião é apenas mais uma. Mas enfim, assim como ouço a opinião de todos e afinal pondero em cima da minha, né? Então o que eu estava pensando era isso. Eu imagino que enfim ele também deve estar um pouco mais receoso, e eu imagino que ele só vai agir no momento de, sei lá, de descompostura do mercado, se isso aqui vier a descambar, né, para cima. O que não deixa de ser interessante é isso que eu queria mostrar, segundo a métrica do meu amigo Christopher Kimball, né? O dólar index aqui ele vai rompendo uma LTB de longo prazo, longuíssimo, de quase uma década aí, e tá aí, né? Já botou a cabeça para fora, aí fez um pullback e tá aqui um pullbackzinho bem discreto, né? Para fora ali, e ele pode voltar para dentro ou continuar sua trajetória de alta. Continuar a trajetória de alta não seria interessante, né, em termos de Brasil, imagino, porque o dólar em alta ele acaba acreditando para a commodities em geral um caráter deflacionário, queda das commodities. E a pergunta ontem, uma das perguntas-chave do mercado era a seguinte: o que o petróleo sabe que as bolsas do mundo não sabem? Porque quem está acompanhando o tombo do petróleo está vendo que não é de se desprezar, né? 78 dólares vindo acima de 100, praticamente em linha reta. O que isso está querendo precificar, né? E as bolsas não caíram tanto, não corrigiram tanto. Então, provavelmente, será que é só o fator do dólar ou tem alguma coisa a mais, né? Fica aí para a gente pensar. Deixa eu ver se vocês têm alguma coisa. Qual a relação entre o dólar e o Ibov? Olha, classicamente deveria ser inversa, tá? Embora durante certos períodos ela se mostre positivamente correlacionada,
tá? Ou seja, dólar em alta, Ibov em queda e vice, tá? Só que o CSV Júnior, durante alguns períodos, não é só questão de mercado brasileiro, todos os mercados se comportam assim, até se você for ver o dólar com relação ao SP500. Sempre há uma fase em que as duas caminham juntas, tá? Mas a próxima, quer dizer, a próxima não, a clássica, via clássica é inversa. Embora isso não possa, você não possa dizer que é uma regra absoluta, tá? Às vezes passa um bom tempo o dólar subindo e bolsa subindo. Passa um bom tempo o dólar caindo e bolsa caindo. Mas, no geral, é o inverso. Bolsa sobe, dólar cai. Pedro Abel Vieira, ela se refere às questões econômicas e geopolíticas. Em ensino seminário que participei no México, ouvi muito sobre... estiveste lá em Los Cabos? Ouvi muito sobre a atual alavancagem próxima da década de 20 e 30 e a necessidade de queima de capital. Que já está acontecendo, na verdade, né? Desde 2008. Já foi bem desalavancado, né, Pedro? Inclusive o mercado americano, um dos que mais desalavancou na frente, né? E na verdade é isso, esses ciclos expansivos são exatamente isso, é o período de alavancagem e o período de desalavancagem. Daqui um pouco passa toda essa maré aí, né, de sei lá quanto tempo pode levar, mais um ano, dois. Já teve um gaiato aí dizendo que, eu não me lembro quem foi agora, saiu no noticiário aí, não, foi o Delfim Neto, que a crise na Europa é para coisa de 10 anos. Pode ser, mas enfim, quando vai passar, não sei, né? Talvez até mais rápido do que a gente pense, talvez, né? Se a gente tem a ideia de que o mercado sempre precifica de antemão, talvez mais rápido do que a gente pense. Prometo, eu falo assim. O remédio de 2008 aumentou a alavancagem. Não aumentou a liquidez. A alavancagem ela havia em produtos, produtos financeiros, produtos financeiros inclusive que ninguém entendia, né? Do mercado imobiliário, o que aumentou foi, o remédio de 2008 foi injetar liquidez, e essa liquidez ela fica praticamente empossada, ela não vem sendo liberada para o mercado, ela está muito discretamente vem sendo reposta, né, recolocada por intermédio de empréstimos bancários. Essa é a verdade. O que aumentou em 2008 foi a liquidez, não a alavancagem. O processo que está havendo é de desalavancagem, tá? Desalavancagem em cima de produtos, de commodities, de setor imobiliário, enfim, tá? Quando você usa o dinheiro para comprar alguma coisa, aí sim você alavanca, mas não é o que vem acontecendo. Tanto é assim que o caixa das empresas, né, cash americanas, é recorde histórico. Nunca tiveram, acho que, tanto caixa disponível sem gastar. Vai sendo muito discreto essa recolocação no mercado. Inclusive a liquidez lá na Europa também, né? O ECB liberou lá o LTRO. Tô falando então, Pedro. Ele liberou muita liquidez, né? Os bancos centrais absorveram, repassaram para os bancos, e o que fizeram os bancos? Mandaram de volta para o Banco Central Europeu. Quer dizer, deu um loop assim, não fez nada. Não foi para o setor produtivo. Tá todo mundo com medo de investir, porque ninguém sabe qual é o cenário. É até fácil de entender. Se você tivesse uma empresa, provavelmente você estaria receoso em botar capital e em expandir, né? Se você não sabe, você não tem uma prova um pouco mais concreta de que o ciclo econômico possa estar chegando perto da fase expansiva novamente, né? Por enquanto ela está na de contração. Tá? Seria mais ou menos isso a inferência entre o mundo real e o mundo aqui, digamos, paralelo, imaginário, fictício das cotações, né? Que a gente sabe que também tem a parte especulativa, etc. Eu queria mostrar para vocês alguns dados interessantes. Esse aqui é um deles, ó, que saíram ontem. É o seguinte, vocês sabem que a indústria de fundos, Estados Unidos, fundos mútuos, ela é muito grande. E aí tem uma empresa que é muito grande esse setor, que é a Fidelity.
Fidelity Funds, que é uma grande promotora, né, especializada em fundos mútuos, que são fundos que investem grande parte do capital no mercado de ações. E o que se percebeu é que nas últimas semanas, menos de 10% do total de fundos conseguiu bater a rentabilidade que caixa, dinheiro vivo dá, ou seja, quase zero, a despeito da alta do mercado. E aí quando você vai ver historicamente, isso costuma acontecer em períodos de volatilidade. Tá? Tá aqui. E costuma ser um excelente preditor para boas altas no mercado. Tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. Para eu não me atrapalhar aqui, tá. E quando isso acontece, quando o mercado está em tendência de alta, e isso é medido pelo seu posicionamento acima da média de 200 dias, né, uma coisa arbitrária, né? Alguém decidiu que acima da média de 200 é alta, né? Abaixo é mercado em queda. Mas tudo bem, é um parâmetro, a gente precisa ter um parâmetro, então tá aí. Ele costuma, então, 6 meses depois, ele costumou estar sempre, né, em alta por 17 das 18 vezes, com uma média de 15% de alta. Olha que coisa impressionante, tá? Que coisa impressionante. Na verdade, o que isso pode isso, quando está acima da média de 200 dias, nas últimas 18 vezes que menos de 10% dos fundos conseguiram bater o caixa, né, a rentabilidade de caixa, dinheiro vivo, 17 das 18 vezes o índice acabou tendo uma alta expressiva. Olha que coisa, né? Agora, o que a gente não pode é considerar isso como regra e imaginar que vai subir. Não, talvez não suba, tem que ficar de olho, é um dado que nos chama atenção e nos deixa um pouco, digamos assim, mais preparados, né? Mas não que isso seja um driver para qualquer estratégia definitiva, não, tá? Não, mas fica de olho. E aqui assim, ó, a gente deixa aumentar, zoom in, não, zoom in, só para vocês verem o retorno, ó, 6 meses depois. Em 87 foi ruim, porque provavelmente foi a época do crash, né? Isso aqui era abril, 6 meses depois foi bem o crash da bolsa, então obviamente que estava ruim. Crash 87, a maioria de vocês nem lembra. Mas fora isso, aliás, foi o único dado negativo, né? As 88, 89, 92, 95, 96, 97, 98, 2003, 2004, 2006, 2011, sempre que aconteceu isso, ele 6 meses depois estava em alta. E a mediana uma alta de 15%. Olha que impressionante, né? Então tá aí. O outro dado é o seguinte, não tenho gráfico disso, infelizmente, mas existe um indicador criado pelo Richard Arms, tá, um americano, que claro que tem que ser o ARMS Index, né? Já que foi ele que criou, ele batizou ARMS Index. Mas no jargão dos traders ele é conhecido como TRIN, de Traders Index. Como é que ele é calculado? Ele fala o seguinte, ele pega o número de ações que sobe e divide pelo número de ações que caem, ponto. Tem um número. Esse número ele divide pelo resultado da divisão do volume de ações que sobe pelo volume de ações que cai. Então é uma divisão de duas divisões, tá? É o número de ações que sobe dividido pelo número de ações que cai, dividido pelo volume dessa relação aqui em cima, volume de ações que sobe e o volume associado às ações que caem, ponto. E aí você chega a um número, né? Isso é um número puro, 1, 2, 3. Quando é 1, o mercado está em equilíbrio, tá? Porque as coisas se equivalem. Quando é maior que 1, há um descompasso para a venda,
tá? Para o lado da venda, ou seja, o mercado começa a querer ficar sobrevendido. E quando é negativo, o número é o contrário, o mercado começa a ficar sobrevendido. E ontem esse índice bateu 3. Ou seja, o volume, né, o número de ações que cai e o volume da queda é muito maior que o associado com a alta, tá? Com as ações de alta e o volume das ações de alta. Ora, você vai imaginar que problema porque o mercado virou extremamente pessimista. Sim, certa lógica, sim, faz sentido. Mas, contudo, se eu imagino que ele ainda está acima da média móvel de 200, tá? Que está aqui, ó, essa linha vermelha, eles têm essa mania, né? Para eles, mercado em alta é só acima da média móvel de 200. Eu considero que esse viés ainda é de alta, e se eu tenho um parâmetro, aí eu posso fazer comparações. E aí, a comparação que você chega é o seguinte: nos últimos 50 anos, isso aconteceu 19 vezes, esse indicador bateu 3. De 1962 a 2007, ele foi um perfeito indicador para médio prazo, tá? Com médio prazo em 3 meses, tá? Em 15 vezes que aconteceu, todas resultou em alta, todas. E a média é 6,3% de alta. Só tem um probleminha. Desde 2007 aconteceu 4 vezes. E as 4 deram problema. Sinais falsos. Ou seja, a partir de 2007 foi que, como a gente estava discutindo ali com o Pedro, as coisas começaram a mudar, né? Voltou o ciclo de desalavancagem, né? A crise financeira, etc., a crise do subprime. Não que não houvesse antes, mas em 2008, pelo gigantismo dela, justamente pode ser o fator aí que tenha feito essa relação desbalancear. Então, é um dado também que chama atenção, mas ele mostra tão somente, deixa eu ver aqui, não é isso que eu queria mostrar. Janela, SP, aqui SP diário. O que ele talvez mostre tão somente, talvez, né, do verbo talvezar, é um descompasso pontual, né, desse dia aqui, né. E interessante porque ele já havia rompido uma acumulação, né, para cima, não foi pouco, subiu bem e aí corrigiu, né, ou seja, aquele cenário que a gente tinha traçado aqui, ó, aconteceu e agora está fazendo assim, né, assim. E é isso, porque pode ser uma das formas de explicar, né. Aí, claro, vai ter gente dizendo que mas já corrigiu 67, então fez aqui, né, fez o pivô, e isso é pivô de baixo, agora vai vir lá. Pode vir, né, de fato, a gente há muito tempo atrás, numa das discussões aqui, né, até assim, ó, vendo essa formação aqui, triangular aqui, ó, que ela geralmente é de continuidade, né, se eu vou ver a continuidade desse movimento, eu teria uma coisa mais ou menos assim, e eu poderia buscar um patamar bem mais inferior de SP, né, do SP lá em 1.200 pontos. Perfeitamente viável. Para surpresa de todos, né, subiu para cima. Claro que subiu para cima, não poderia subir para baixo. Subiu para cima, né, ou seja, o mercado desenvolveu a melhor. E é engraçado porque nesse tempo todo a gente vinha comentando, né, de vários indicadores de extremos, e isso geralmente, e a sua, né, expectativa de ser um sinal em contrário. E foi, porque o mercado subiu aí na cara de muita gente que imaginava que o pior estava para vir. Mas, enfim, os Estados Unidos está desacelerando, né, e já tem gente que diz que o QE3 vai vir em 1º de outubro.
Então não descartamos a possibilidade de o índice, nunca deveríamos descartar, né, corrigir um pouco mais embaixo. São cenários, né? A gente tem que brincar com cenários, você sabe. Em resumo, estamos numa nova fase em que os índices antigos não ajudam muito. É preciso muito cuidado, sempre, Pedro, sempre muito cuidado. É uma das coisas da análise técnica, né, que ela sempre diz assim, que a história pregressa costuma ditar os rumos do futuro, tá? Então, cuidado, né, que se for sempre assim ficava fácil demais. Acontece que o mercado ele sempre muda, ele sempre vai mudando. Agora, é interessante você ver as correlações, né, mais importante do que ter um número na mão é entender o porquê que elas acontecem, porquê que é assim e qual a inferência que se pode tomar em cima disso. Por exemplo, quando você analisa o comportamento das massas do povo, né, a opinião pública, você tem um tipo de cenário provável, né, na frente, que é o cenário contrário, porque em tese as massas estão sempre do lado errado, são as últimas a saber, etc, etc, etc. Agora, quando você usa a opinião de expert, já é outra coisa, que tem que ter um pouco mais de cuidado, a interpretação não é tão igual. Então, cada caso é um caso. Por isso, muito cuidado. É hora de baixar a bola e esperar o mundo clarear? Eu acho que sim, Pedro. Eu acho que sim. Eu acho que ainda está na fase da volatilidade. Acho que ainda está na fase da incerteza. Mas o problema é que... Problema não. A vantagem dessa fase é a que mais remunera. Porque se você fizer uma aposta de alta agora e o mercado resolver para alta, é você que mais vai ganhar dinheiro. Quanto mais as pessoas deixarem para ter a confirmação das coisas, menos vão ganhar, porque o mercado já vai subindo de antemão. Sobre o fluxo cambial da bolsa, o que podemos esperar? Renato, o que podemos esperar? Não sei. Mas o que já aconteceu esse ano é que ainda está positivo, tá? O fluxo estrangeiro ainda é positivo, porque em janeiro entrou muita grana. Foram uns 15 bilhões, se não me falha a memória. 15 bilhões. Será que foi 15? Acho que foi 15, agora não lembro, mas pelo menos 8 foi. 8, 9, quer dizer, é difícil sair tanto dinheiro assim. Não saiu, nesses meses todos que passou não saiu tanto, quer dizer, ainda é positivo. Wesley, o que você acha do Raul Paul, ex-gestor do fundo, Goldman Sachs, fez uma apresentação, joga no lixo, tá? As outras vezes que ele previu qualquer tipo de coisa, ele se deu mal. Então o Raul Paul não é um bom preditor de qualquer coisa. Joga no lixo não, né? Eu acho interessante, eu achei bem interessante a apresentação dele. Mas assim, é difícil, né? Vai quebrar tudo. Bom, enfim, pode acontecer. Mas as outras vezes que ele falou alguma coisa assim, ele quebrou a cara. Quem quebrou foi ele. Pedro Abel, valeu, melhoras. Não tô doente não, tá, Pedro? É só porque eu tô aqui no hotel. É só por isso. O lugar onde eu vou depois não tem internet. Desde ontem tá com problema. GVT, que era GVTT na bolsa, né? Abriu, saiu e agora tá pensando em voltar. Agora a bolsa virou a casa da mãe Joana. Entra e sai a hora que quer, só que me faltava. GVT, culpa da GVT. Tá? Então ontem o call foi prejudicado por culpa da GVT e por culpa da Vivo. A GVT que falhou lá no local onde eu estava e a Vivo que fornece um 3G podre. E aí eu não consegui fazer um call decente. Parará. Liquidez. O mundo precisa de políticas Keynes para essa liquidez, claro. Boa pergunta. Até isso assim é muito mais acadêmico do que qualquer outra coisa, né? Até hoje discutem. Até eu postei na sala de imprensa, tinha um estudo sobre o Keynes. Paia, caiu. Caiu?
Vamos ver então. Enfim, os tópicos de hoje eram mais ou menos isso. Vamos ver como anda o nosso mercado. Ó, boa alta já, hein? Vale 0,64, OGX 1,20 de alta, Gerdau 0,5, Bova 11 em alta. O que está em queda? Nada. Que eu vejo aqui na minha tela, nada. Mas eu tenho pouca coisa aqui na minha tela. Dow Jones 0,50 de alta, olha o repique ali. Ah, outra coisa interessante é o seguinte, o Nasdaq ontem, ele teve praticamente não, todas as ações do Nasdaq fecharam em queda. E quando eles têm uma métrica para isso, entre 0 e 2 ações em alta, eles chamam de um dia, um dia, enfim, é um dia especial que eles chamam lá. E sempre dá repique, tá? Sempre dá repique de alta, na vasta maioria das vezes. Então, cuidado, é mais uma métrica aí de que pode ter sido uma coisa de descompensação, né? Pontual, o dia de ontem. Estão ouvindo? Tá, beleza. Então tá, gente, acho que acabamos aqui o nosso call panorama, era isso. O mercado vai ali, ó, bem, imagina se ele não tá bem ali na nossa linhazinha que a gente traça de antemão, né? Tá bem ali. Inspira cuidado, técnica tem que ser bem executada, nada de coisa lá Miguelão. E vamos ver então, vamos dar sequência pro nosso call de ativos, tá? Encerro agora e volto em 30 segundos. Obrigado.